A paz do Senhor aos irmãos na fé. Vamos aqui, é o canal Conhecendo a Verdade. Vamos fazer mais um estudo aqui na Palavra de Deus para nós ver quem são as duas mulheres, a mulher, né? A mulher que está lá no Apocalipse, as duas mulheres que estão na Bíblia e outras que são igrejas que representam elas, né? Porque depois tem as primas. Depois tem, né, aqui em Ezequiel 23, versículo 36. O Senhor me disse: homem mortal, você está pronto para julgar Olá e Olibar? Então acuse-as duas coisas. Então acuse-as das coisas vergonhosas que têm feito. Elas cometeram adultério e assassinato, cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram os seus filhos para serem mortos em sacrifício aos seus ídolos. Tem várias igrejas, as igrejas que têm ídolos todas são pagãs, mas tem delas que oferecem criança, né, como sacrifício. Mas também quando a gente está numa igreja pagã, igual eu, por exemplo, pertencia à igreja católica, tem nada contra os católicos, como eu já disse, mas eu sei o que é levar uma criança para poder ser batizada lá na fogueira de São João. Aquilo ali é oferecer os seus filhos aos ídolos. Aí então, vamos ver aqui, ó. O título aqui é O Castigo das Duas Irmãs. Qual é essas irmãs? Jerusalém, prostituta, e a Babilônia, mãe de todas as prostitutas. Mãe de todas as prostitutas, que está dizendo sobre a prostituição com os ídolos, igual nós viu aqui. A prostituição, né? Igual vamos ver mais aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 21. Sobre nós entender sobre as duas mulheres, as prostitutas e a mãe da prostituta, que quer dizer com os ídolos e também com as ações feitas nas festas religiosas. A cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Jerusalém, aqui está falando sobre Jerusalém atual, né? A Jerusalém atual aqui da terra, porque existe a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial, que é o povo de Deus, que obedece a Jesus Cristo, os mandamentos de Jesus Cristo. E nas igrejas que não tem ídolos, as igrejas Assembleia de Deus, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, as igrejas onde tem o batismo, que vem acompanhado com a fé em Deus, que não tem ídolos. É ali naquelas igrejas que estão o povo de Deus. Lá tem os que estão no caminho errado, não obedecem, mas tem os que obedecem. Então, vamos ver aqui em Ezequiel, para nós ver sobre os crimes de Jerusalém, igual nós viu lá em Isaías, ó, né, sobre os crimes de Jerusalém, aqui, ó. Isaías 21, a cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Vamos ver aqui sobre os assassinos. Ezequiel, né? Ezequiel 22, versículo 3. Conte a ela aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Você, cidade assassina,
matou muitas pessoas do seu próprio povo e se tornou impura, fazendo ídolos e os adorando. E por isso o tempo do seu castigo está cada vez mais perto. Versículo 4. Você é a culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou. E por isso o seu dia está chegando, o seu tempo acabou. Tudo indica que agora o tempo dessa Jerusalém aqui da terra acabou, né? E por que Deus está irado e trazendo guerra para Jerusalém? Por causa da fabricação de ídolos, por causa da adoração de ídolos. Os ídolos são os deuses falsos feitos de barro e de ouro. Então é por isso. Agora, tem muitas pessoas aí pregando que não entende da palavra, não lê a palavra, né? Aí fica defendendo o povo que adora ídolos lá de Jerusalém, achando que é povo de Deus. Não é não. Não é povo de Deus, não. É só os que vão se converter é que vão passar a ser povo de Deus. Mas os que adoram ídolos não são povo de Deus em nenhuma das igrejas. Nem catolicismo, nem espírita, nem maçom, nem budismo, nem por aí vai, pelo mundo inteiro. Então vamos ver agora aqui sobre a mulher. Nós estamos vendo aqui, para nós ver sobre a mulher. Aqui, Apocalipse capítulo 12. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança, que logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Então aqui mostra que é Jesus Cristo, né? Nasceu nessa mulher. Essa mulher e a Babilônia, elas são a mesma. Vamos ver aqui agora no versículo 12. Portanto, o céu e todos vocês. Vamos ver o versículo 14 aqui. Porém, a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. Então, que é as enchentes que estão ocorrendo agora, né, meus amados irmãos, por todos os estados, por todos os países, né? Não é só aqui no Brasil, é para toda parte está ocorrendo essas enchentes há um bom tempo, enchente destruidora, chuvas de pedra, né, e destruição, igual está falando sobre essas trombas d'água. Vamos ver aqui em Isaías, e é perseguindo a mulher, que é uma igreja, né? E não é só essa mulher, se torna perseguindo todas as pessoas, né?
que a diferença é que aqueles que forem lavados no sangue do Cordeiro, né, que é o batismo que vem acompanhado com a fé em Deus Pai e Deus Filho, e continuar fora do pecado até o fim dessa vida, não importa que seja levado pelas águas ou por qualquer outra destruição, né, do fim, mas serão ressuscitadas e serão levadas para a morada eterna, junto com Deus, assim está dizendo a Bíblia. E a palavra de Deus não mente. Então, vamos ver aqui em Isaías 30, versículo 21, sobre a destruição, nós estávamos vendo, né? Aí, ó, Isaías 30, Isaías 30, versículo também 30. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas d'água, tempestades e chuvas de pedra. E ele levantará o forte braço para castigar. Então aí nós vimos fogo devorador, chuvas brabas, né? Chuvas de pedra, né? Ventos. E isso aí é perseguindo quero dizer, Deus está separando o joio do trigo. Os que morrerem em Cristo, desde o primeiro até o último, serão salvos. E os que morrerem sem Cristo, aí a Bíblia diz que serão condenados, né? Então, nós viu aqui sobre a mulher, né? Agora vamos ver a resposta certa. Quem é a mulher? Que já está feito aí em outros vídeos que eu fiz sobre esta água que sai da boca do dragão, né? E aqui está a resposta certa, no capítulo 17, versículo 18. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Nós sabemos que é a mesma Babilônia, né? É a mesma lá onde está o Papa, que vai aos reis do mundo inteiro para tirar a opinião lá, né? Porque a igreja mais não tem a palavra de Deus correta, mas é a igreja mais poderosa que tem. Só que ela vem da descendência daqueles reis que mandavam as pessoas adorar ídolos, né? Estátua, fazer estátua. Elas vêm enquanto nós somos dessa descendência, nós somos pagãos e não cristãos. Vamos ver aqui no versículo 17 sobre a mãe, né, de todas as igrejas prostitutas. Fala sobre igreja, não é sobre uma pessoa prostituta lá, não. Sobre igrejas. Tem tem pastores da Assembleia de Deus que está fazendo lá acordo com o Papa, de outras igrejas cristãs, verdadeiramente cristãs, onde a fé é em Jesus Cristo. Esses estão no mesmo barco das pessoas pagãs. Esses não serão salvos se não fugirem de lá da Babilônia, igual está dizendo, por exemplo, em Jeremias 51 fala para fugir da Babilônia. Jeremias 51, versículo 6, fala assim: fujam da Babilônia, salve-se quem puder, não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. A Babilônia era minha mão como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. Tem muitos pastores que ensinam errado, né? Quando o padre está dando lá aquela ceia lá, falando que é a ceia do Senhor. Não, não é. É esse vinho aqui, ó. Esse vinho aqui, misturado com os ídolos. Deus não aceita essa adoração, não. Ele
cuida dessas pessoas no deserto. Eles estão no deserto da palavra, no deserto do conhecimento do batismo verdadeiro. Eles estão dando, Deus está dando livramento a eles, né? Mas eles estão no deserto. Eles não podem morrer no deserto. Tem que ser levado à palavra, que é a fé, né, verdadeira, que é a fé somente em Deus Pai e Deus Filhos, e não junto com os ídolos. Aí, então, vamos ver aqui, ó, capítulo 17, versículo 5. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Então, nós sabemos que lá no Vaticano, em outro local aí, Basílica de São Pedro, Basílica de São João, está a sepultura do povo que foram fiéis a Jesus Cristo, né? Igual fala em Mateus 23, capítulo 19, 29. Mateus 23, capítulo 29. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Né? Eles comentam entre si. Mas, meus irmãos, os túmulos bonitos, né, estão lá. Nós sabemos, eu era católico, igual já disse, não tem nada contra os católicos, mas o ensinamento católico é pagão, não é cristão, está na Bíblia, né? Isso, para nós saber disso, se é pagão ou não cristão, é bom nós vir aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 12. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12 vai falar para mim, ex-católico, e para outros de outras igrejas pagãs, e não só no Brasil, pelo mundo inteiro. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, versículo 2, falando para nós, para nós os crentes, Assembleia de Deus, Testemunhos de Jeová, Adventista, a Igreja do Véu, né, CCB, Congregação Cristã, falando para nós, esses local aí dessas igrejas é onde estão as ovelhas de Jesus Cristo. As ovelhas de Jesus Cristo não estão num local só não, elas estão espalhadas. A palavra de Deus está falando isso. Se eu não me engano, a palavra de Deus está falando isso lá em Mateus 26, versículo 30, 31, onde fala: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Aí, então vamos ver aqui, falando para nós a palavra de Deus, para os que já se converteram a Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, 2. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Aí, quando nós era o quê? Pagãos, nós era desviados. E é melhor a pessoa ficar sabendo que é pagão do que um crente desviado, porque o crente desviado, a palavra de Deus está falando que ele está crucificando outra vez Jesus Cristo, né? Por quê? Porque Jesus Cristo veio, se fez homem, se fez maldito, e como diz na palavra aqui em Gálatas, maldito assim, por causa que veio para o mundo, né? Aí, para quê? Para salvar. E aí as pessoas pegam e os crentes pegam e voltam de novo para fazer coisa errada. Aí esses tipos de crente, eles estão crucificando outra vez Jesus Cristo. Eu mostro isso dentro da Bíblia, não estou lembrado agora aonde que está falando isso. Mas sobre Jesus se fez maldição, tá aqui em
Gálatas 3, que quer dizer, ele se fez maldição quando ele veio, né? Porque ele veio em espírito do céu e sobre Maria, né? E de lá nasceu Jesus Cristo, que nós vimos lá no Apocalipse, né? Que governará as nações com barra de ferro. A barra de ferro significa as escrituras sagradas, que é igual uma porretada nas coisas mentirosas do inimigo, né? E então, aqui, Gálatas 3, 13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras Sagradas, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. A maldição imposta pela lei, a lei que vem dos homens, a lei dos falsos profetas, né? A lei dos mestres da lei, que os descendentes desses mestres da lei são os padres, que nós estamos vendo aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. Então, os padres são mestres dessa lei pagã. É lei que não está baseado só na lei de Deus, mas não é. E a lei é tão complicada, mas o assunto da lei aqui é outra coisa. Mas é uma ponta da meada, vamos dizer assim, porque Jesus Cristo não veio para acabar com a lei que ele deu para Moisés, não. A lei que Deus deu para Moisés e a lei de Jesus Cristo e a lei do Espírito Santo é a mesma. É pagar o mal com o bem, é orar para o inimigo, é essa aí. Não cortar o cabelo dos lados da cabeça, tá falando lá no Velho Testamento, tudo isso se torna lei de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, também está nos mandamentos da lei de Deus. Isso é um mandamento de Deus, que está na lei de Deus, essas coisas aí. Então, porém Cristo tornou-se maldição por nós, ele nasceu dessa mulher, e daí é que ele veio sobre espírito, em espírito, né, engravidou Maria, com o seu próprio poder, usando o seu próprio poder, não foi da maneira que os homens, que nascem os homens, não, Jesus Cristo nasceu através do seu próprio poder. Então é por aí, meus irmãos, que Deus, o Todo-Poderoso, venha nos abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos guiar sempre no caminho certo, em nome de Jesus, amém.